dúvida sobre o tema, sobre o assunto, pode colocar, o pessoal aí do Bom Jesus dos Perdões que está participando, pode colocar no chat que eu encaminho aqui para o palestrante e a gente já resolve também, já responde aí qualquer dúvida que vocês tenham, tá certo? Joia. Então vamos lá, pessoal. Ó, quem já participou, acho que aí a grande maioria já sabe o nosso sistema aí, né? Então vamos, pode tirar dúvida, pode me interromper a hora que vocês quiserem. Pode levantar a mãozinha e pode mandar pelo chat, né? A gente sempre dá preferência com o Daniel para quem levantar a mãozinha, porque aí fala, interage, é até mais simples e todo mundo ouve, né? Às vezes quem não está podendo, está tão antenado na parte visual, acaba ouvindo. Então a preferência é de quem levantar a mão, mas pode mandar no chat, tá? Interrompa a qualquer momento. Bom, essa aula aqui, esse bate-papo nosso aí, ele é a terceira vez que a gente está apresentando ele, porque é um tema recorrente, né? Parada cardiorrespiratória, é um tema empolgante, todo mundo gosta, é um tema que a gente, apesar de parecer simples, a gente tem que estar sempre revendo, porque numa ocorrência como essa não dá tempo de parar para pensar, né? Tem que estar meio que automático. E então nós fizemos 2 aulas lá no SAMU presenciais, e essa é a mesma aula, tá? A aula é a mesma, para essas 3 que tiveram, né? Essa aqui só vai ter uma diferença, que por sugestão de eu não me recordo quem lá, não sei se o Daniel se lembra, pediu que no dia da aula a gente, ao final, mostrava o cardioversor, ligava ele, o pessoal tá antenado, tirar alguma dúvida. Como essa aqui é online, alguém sugeriu o seguinte: ô Conrado, vê se você com o Daniel lá não conseguem filmar, então, como seria um atendimento de uma PCR pela básica, né, atendimento básico, que é o foco, e apoiando a USA, né, que é a nossa aula. Aí hoje eu catei 5, 6 negros ali pelo pescoço, sem dar muito tempo de pensar, e a gente filmou. E acho que ficou legal, porque tiveram algumas falhas, e ao final a gente vai passar esse vídeo então, tá? Então, vamos embora. Bom, então, como é de praxe, né? Vamos para 2 casos clínicos, tá? Esse caso aí é um caso que poderia ser em potencial, né? E o segundo caso é um caso que realmente aconteceu. É um caso real e a gente transcreveu. Então, esse primeiro caso aqui, que é um caso potencial, que já deve ter acontecido, mas não é um caso real, mas poderia ser, tá? Então, vamos lá, ó. A viatura de suporte básico, ou a URAM, né, chega ao local e se depara com uma vítima inconsciente, não responsiva, com movimentos respiratórios ineficientes, descoordenados. Aqui faltou um A. Não, tá certo. Parecendo um peixe fora d'água. E sem pulso identificável, tá? Então, essa é uma ocorrência. Pegou a básica para atender uma vítima dessa aí, inconsciente, não responsiva, sem pulso, tá? Caso 1. Ao final, resolveremos da melhor maneira. E o caso 2, que é o que eu disse que foi um caso real, e eu só transcrevi, né, não expondo ninguém, porque não é essa a ideia, é aprender. E aí, o que aconteceu nesse caso? A Alfa, né, unidade de suporte avançado, chegou ao local, que foi pedido um apoio pela viatura básica, que estava no local atendendo uma PCR. Então, já tinha feito o diagnóstico. E aí, a USA se deparou com que situação? Um socorrista estava na compressão torácica e o outro socorrista estava tentando um acesso venoso. E a vítima estava com máscara não reinalante e sem guedel, tá? Aqui faltou não, máscara não reinalante, tá? Estava com a máscara, e sem guedel e sem o DEA, tá? Essa foi uma ocorrência que aconteceu, certo? Bom, então,
a partir desses dois casos, nós vamos falar do quê? De PCR e reanimação, tanto o BLS, né, o suporte básico de vida, quanto o suporte avançado de vida, que vocês vão ver que não tem grandes diferenças, e é bom que todo mundo entenda, porque todo mundo pode estar numa situação dessa, né? Ou quase sempre, quando tem uma parada, se tiver alfa disponível, enfim, se o tempo-resposta for favorável, nós vamos trabalhar juntos, né? Então, vamos lá. Bom, essa figura aí, esse slide, é só para a gente ter uma ideia de quantos pacientes são acometidos, né, por PCR no Brasil. Então, ó, aproximadamente acontecem 800 paradas cardiorrespiratórias por dia no Brasil. Isso é diário, tá? E aí, você fazendo uma conta, né, mais ou menos, né, aproximado, vezes 365, então, no ano, no Brasil, são cerca de 300 mil paradas cardiorrespiratórias, tá? Por ano. Bom, dessas paradas, menos de 40% dos adultos vão receber uma reanimação por leigos, né? Ou seja, isso mostra que a nossa população, que não é da nossa área de pré-hospitalar, ou área médica, ou área fim de resgate, bombeiro, não tem treinamento, né? Deveria ser mais difundido, né, na escola, como acontece em outros países, né? Então, menos de 40% de um paciente que teve uma PCR na rua, no supermercado, no shopping, qualquer lugar, uma pessoa vai reanimar e ligar para o SAMU, né? Isso seria muito importante. Por quê? Porque a gente que é da área sabe que, na grande maioria das vezes, os pacientes que a gente tem sucesso na reanimação, que retornam à circulação espontânea, são pacientes, a grande maioria deles, que já tinha alguém, né, um suposto leigo, né, leigo no sentido de desconhecido da parte médica, fazendo a compressão, né? Então, isso seria muito importante, né? Não entra diretamente no nosso atendimento, porque isso é uma situação antes do SAMU, né? Isso é para se pensar em quem trabalha em escola, enfim, situações que pode haver esse treinamento. Bom, e outro dado, último dado, menos de 12%, menos de 12, 10% vão ter um DEA aplicado antes do pré-hospitalar, né? Então, apesar de isso aí no Brasil, se eu salvo engano, após a morte daquele jogador Serginho do São Caetano, houve mudanças nesse sentido de leis aí regulamentarem a questão de a obrigatoriedade de ter um DEA em locais de grande circulação, né? Ou locais que aglomeram muita gente, ou que tem muita circulação diária, mais de 2, 3 mil, eu não sei direito esse dado, mas certamente aeroportos, shopping centers, locais de grandes eventos, existe um DEA, né? Isso até para conhecimento nosso, se estiver num local desse, né? Mas mesmo assim, vocês vejam que menos de, quer dizer, se a gente colocar 10%, então de cada 10 paradas cardíacas que acontecem na rua, uma parada talvez vão aplicar o DEA no shopping, etc, né? Muito pouco, né? Muito pouco. E aqui também fazendo uma analogia, então de cada 10 paradas, mais ou menos 3 ou 4, né? Menos de 40 seria 3. 3 pessoas, 3 paradas, algum leigo vai reanimar aguardando o SAMU, né? Tá? Beleza. Até aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Bom, aqui, esse slide aqui, antes de iniciar a explicação propriamente dito, é um slide com duas figuras aqui iguais, né? Assim, elas são diferentes, mas tem a mesma ideia, que é o quê? É explicar como que é a nossa circulação, tá? Antes disso, só, eu me esqueci aqui do título, tá? O que é esse monte de sigla que eu coloquei na sequência, que tem uma lógica? Na verdade, é só para a gente se ambientar com siglas que possam aparecer se a gente vai ler trabalho, ou vai ver algum prontuário médico, ou vai fazer um curso, né? Então, aqui, ó, a primeira, PCR é parada cardiorrespiratória, né? Quando a gente fala atendimento de uma PCR, é uma parada cardiorrespiratória, né? CRA é a mesma coisa, só que é em inglês, tá?
é cardiorespiratory arrest, né? Escreve arrest. É parada cardiorrespiratória. Então, em inglês é CRA e em português é PCR, mesma coisa, tá? Aqui, ó, RCP e CPR é a mesma coisa, um em português e outro em inglês, tá? Então, RCP é o que a gente faz, né? A reanimação cardiopulmonar, né? Que a gente vai estudar. E CPR é em inglês também, Cardiopulmonar Resuscitation, mesma coisa. E com relação aos cursos, né? O que a gente aprende é o BLS ou SBV, que é em português, né? Em português é Suporte Básico de Vida, que é o que a gente faz no SAMU. Suporte Básico de Atendimento, 3210. E BLS em inglês, Basic Life Support, a mesma coisa. Talvez, se vocês pegaram a apostila, talvez tenha mesma coisa, esses dois termos. E aqui também, só que o suporte avançado, tá? Então, SAV é Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, ou em inglês, ACLS, que é o Advanced Cardiologic Life Support. Isso aí são siglas só para a gente se ambientar, tá? Não tem que decorar nada, é mais porque alguém já, às vezes, se confunde, ou vê uma sigla, fala, nossa, né? Mas é só para identificar a sigla, viu? E aqui o desenho, né? O desenho é esse aqui da direita aqui, né? Eu estou com a seta, quer mostrar o quê? Que quando a gente tem, aqui é o coração, né? Ao centro o coração, as artérias em vermelho, em azul as veias, e aqui do lado esquerdo, do lado direito, o pulmão, né? Tá o pulmão aqui por trás, ó, mostrando a circulação, né? Pulmão e coração. Esse desenho é só para a gente recordar que quando a gente tem uma parada cardiorrespiratória, o coração vai parar, então essa bomba, essa mecânica para, esse monte de flechinha aqui para de funcionar, e consequentemente, então, a gente vai parar de mandar sangue para o corpo, né? Que é aqui saindo do lado esquerdo do coração, tanto para cima quanto para baixo, a gente vai parar de mandar sangue, e também a gente vai parar de mandar sangue para o pulmão, que é o lado direito aqui, ó. Esse lado aqui, ó, vai mandar sangue venoso para o pulmão direito e pulmão esquerdo. Então, é só para a gente mentalizar, né? Não é para decorar. Ó, parou o coração? Parou. Mas parou o coração de mandar sangue para o corpo e parou o pulmão, né? A gente parou de mandar sangue para o pulmão oxigenar, devolver para o coração poder mandar esse sangue. Então, a gente vai reanimar, fazer a compressão, né? Para reanimar o coração, que é a bomba vital, e, consequentemente, a gente tem que oxigenar esses pulmões aí também para fazer o trabalho completo, tá? Aqui à esquerda é a mesma coisa, só muda a figura, para a gente ter uma outra visão, mas é a mesma coisa. Então, né, o lado esquerdo do coração, ele manda aqui, ó, em vermelhinho, a aorta vai mandar sangue para o corpo, vai para o corpo inteiro, joga oxigênio na célula e tira CO2. E o CO2 que ele tirou? Devolve para o coração do lado direito, que vai mandar esse sangue sujo para o pulmão. O pulmão limpa, respira, pega oxigênio, solta esse CO2 e devolve o sangue limpo para o coração. E o ciclo continua, tá? Então, lembrar da circulação, né? Nesse ponto aqui, deixa eu só ver uma coisa, exatamente. Eu até faço um questionamento, é uma brincadeira, mas não é um questionamento, né? Nós podemos ter um paciente com uma parada cardiorrespiratória, sim, cardiorrespiratória, porque para tudo. Nós podemos ter um paciente com uma parada cardíaca, só cardíaca, sem uma parada respiratória, ou seja, eu posso ter um paciente que para o coração e o pulmão ficar trabalhando? Interrogação. Então, a resposta é não, isso aí não existe. Se a nave-mãe aqui, né, a bomba, o coração parou, para tudo. Ah, Conrado, e o contrário? Ah, então, o que seria o contrário? Eu posso ter um pulmão, uma parada respiratória, o cara parou de respirar, e o coração ficar batendo? Aí eu posso. Aí como chama? Parada respiratória, tá? Não teria o C aqui, vamos dizer, né? A gente não usa essa sigla de parada respiratória só, mas seria uma parada respiratória. Então, o paciente tem pulso, o coração está batendo, só que o pulmão está parado, a respiração, melhor dizendo, está parada, né? Entre aspas,
É como se a pessoa estivesse numa apneia, né? Igual o cara vai mergulhar na piscina lá e o coração está batendo, mas a parte respiratória está parada, né? É lógico, se isso aí não for corrigido de forma célere, rápida, o pulmão não vai mais trocar, vai dar oxigênio, vai causar uma hipóxia no músculo cardíaco e o coração vai parar. Aí vai ter uma PCR. Mas quando a gente usa o termo PCR, todo mundo sabe, né? Eu só estou reforçando. Eu estou dizendo que é uma parada cardiorrespiratória. Ou se eu falar de forma simplificada, eu tenho uma parada cardíaca. Todo mundo sabe que é uma parada cardiorrespiratória, né? Ninguém vai falar, mas é só uma parada cardíaca? Não, não existe. Parou o coração, para tudo. Diferentemente de uma parada respiratória, tá? O foco da aula, só reforçando, é parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória. Não vou falar de parada respiratória, só para a gente saber a diferença, tá? Isso é básico, eu sei que a grande maioria de vocês sabe disso aí, tá? Mas é importante ter isso em mente, né? Para começar bem, tá? Então, até se alguém tiver alguma dúvida disso aí, pode levantar a mão aí, se não quiser falar, pode mandar chat, tá? Beleza? Então, jóia. Então, a gente viu a quantidade de pacientes que tem a parada cardíaca no Brasil, e a gente viu o que é, né, o que acontece no corpo. Bom, sabendo disso, propriamente dito, falando agora, então, do atendimento, né? Então, a famosa cadeia de sobrevivência da PCR, né? Aqui nesse quadro aqui, então tá aqui, ó, PCREH, né? O que é? Parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. Então, essa cadeia de sobrevivência aqui é uma cadeia de sobrevivência do paciente que para na casa ou para na rua, que é o que a gente atende, tá? Então, como que a fonte está aqui embaixo, ó, AHA, ó, é American Heart Association. Como que a Associação Americana do Coração, que é a referência nossa, né, que faz o ACLS, o BLS, enfim, orienta? É esse elo, né? Um elo está ligado no outro, para a gente ter sucesso. Então, o que é a primeira coisa? A pessoa chamar ajuda, né? Então, identificou uma parada, uma potencial parada, na dúvida é parada. Aciona o serviço de emergência, 192. E, imediatamente, comprime. Mãozinha aqui, ó, comprime. Então, aciona a emergência, comprime. Ideia. Não tem ideia. Tá, então comprime. Eu estou num local, que nem eu falei, de grande circulação, um shopping, um aeroporto, uma rodoviária. Comprime, né? Não vai lá correr, pegar o dedo e deixar a pessoa parada, não adianta nada. Ou você comprime, manda alguém buscar, ou chama alguém para comprimir e vai buscar. Mas tenta acionar um DEA, quanto antes. Estádio de futebol, né? Campo de futebol. Usa o DEA se tiver e aqui, ó, ressuscitação avançada. A ambulancinha nossa aqui é o atendimento nosso do SAMU aí, tá? E se tiver sucesso na reanimação, cuidar do paciente pós a reanimação e recuperar o paciente, tá? Então é básico, mas é um elo que a gente não pode esquecer, né? Aciona a emergência, comprime, usa o 10 se tiver, serviço de atendimento e depois a recuperação. Tá bom? Aqui acho que também não tem dúvida, né? Aqui é importante dizer, pessoal, que isso aqui aqui está ressuscitação avançada, né? Mas independentemente se é a alfa, se é a básica, se é o águia, se é quem quer que seja, é a mesma sequência, tá? Mesma sequência. A gente vai repetir isso lá mais na frente, tá? Bom, e aí, propriamente dito, chegamos no BLS, né? O curso do BLS. O que é o curso do BLS? O curso OSBV, que os senhores fizeram, né? Quem trabalha no SAMU, quem trabalha no hospitalar, já sabe decora e salteado. Mas nunca é demais a gente reafirmar ou atualizar, ou quem nunca ouviu falar também aprender, tá? Então, como que eu faço após a identificação de uma parada? Aí eu estou falando de nós já como serviço de atendimento, apesar de que a gente pode usar isso aí fora também. Então, ó, identificou, chamou ajuda, chegou ajuda, nós somos ajuda. Então, o que tem que fazer? O DEA e compressão, né? Ou compressão e DEA, aqui tanto faz, porque o que chegar primeiro, tá? Normalmente,
como a gente é um serviço de urgência, de emergência, a gente já sabe, se a gente já sabe que está atendendo uma PCR, a gente já vai chegar com o DEA. Então, até alguém abrir o DEA, comprime e já usa o DEA. Então, vamos dizer assim, quase que no mesmo ato, tá? Isso não tem regra. Apesar de aqui tá compressão e DEA, porque você está no extra-hospitalar, você comprime, que é o mais importante, e pede para alguém buscar o DEA. No nosso caso, nós vamos estar com o DEA lá, mas de qualquer maneira, então eu pus 2 fotos, né? Ó, tá comprimindo e essa foto já tá com DEA, tá? Então, repetindo, chegamos numa parada cardiorrespiratória. Nossa, SAMU, suporte básico de vida. Seja a URAN, seja a básica. O que nós vamos fazer? Comprimir por UDEA, né? Junto, certo? Aqui eu vou abrir um parênteses. O Conrado, e se for avançada? Avançada chegou primeiro, tudo bem que não é o nosso foco, mas a gente vai fazer a mesma coisa. O que muda é que, ao invés de usar o DEA, que é um desfibrilador externo automático, eu vou explicar o que é certinho, nós vamos usar o cardioversor, que também é um desfibrilador, vai fazer a mesma função do DEA, só que ele é um equipamento que ele vai depender da interpretação da equipe da avançada para decidir pelo choque. E o DEA não, ele é automático, ele é para leigo, ele fala, vou dar o choque, não vou, afaste-se. Mas, independentemente se eu estou atendendo com a avançada, com a águia, com a básica, é a mesma coisa, identificou a parada, comprime, ideia, ou comprime e cardioversor. É a mesma coisa. E depois disso, como que eu faço daí a reanimação propriamente dita, né? Já estou na compressão. Qual que é a sistemática? É o famoso 32. Também todo mundo já sabe de cor. Então, são 30 compressões, e a cada 30, quem está comprimindo conta, avisa, e quem está ventilando, ventila 2 vezes, né? 2 vezes com o ambu. Tá aqui, ó, tá? E se for avançada, é a mesma coisa, tá? Volto a dizer, a gente vai frisar no atendimento conjugado. A básica atendeu e vem o apoio. Mas é muito frequente estar empenhado ou já identificar uma PCR e já mandar a alfa, né, avançada de cara. Então, estou chegando com a avançada, né? Está chegando o médico, enfermeiro, condutor. Nossa, a avançada que vai atender, vai mudar? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não é porque tem um suporte avançado de vida em cardiologia que o atendimento inicial muda. É a mesma coisa. É compressão, cardioversor, ou DEA, no caso da básica. E como? 30/2. O que muda é que depois nós, né, com a avançada, nós estamos em 3, então essa terceira pessoa, diferentemente da básica, pode proceder a um acesso venoso, e a droga que a gente vai usar, que basicamente o que vai mudar é a droga e a intubação orotraqueal. Mas de resto, é tudo igual, não muda nada, tá? Não muda nada. Então, vocês podem até ficar chateados comigo, mas vai ser repetitivo mesmo. Então, ó, vai ser a última vez aqui, a não ser que alguém tenha dúvida, aí me pergunta. Então, identificou a parada, o que vai fazer? Reanimação cardiopulmonar, a ICP. O que eu faço? Comprime e põe o DEA. Então, comprime. A primeira coisa que fazer é comprimir. Não tem outra, não tem mais nada para fazer. Comprime e põe o DEA. Aí o DEA analisou, deu choque ou não deu choque, vai fazer 30 compressões para cada 2 ventilações. 32, tá? Fez o ciclo, 2 minutos, aí vai checar pulso, tá? DEA, e vai checar pulso, ver se tem pulso, e o DEA vai fazer a leitura. E vai fazer um looping disso aí, uma sequência disso aí, tá? Volto a frisar, a avançada vai fazer diferente? No primeiro momento é a mesma coisa, tá bom? Bom, isso aí, pessoal, quem tiver dúvida, não fique envergonhado, não, por favor, pode mandar um chat para o Daniel, pergunta, tá? A sua dúvida pode ser de outros, mas aqui não pode ter dúvida, né? É uma coisa que quem já está, inclusive quem já está atuando, né, vamos dizer assim, nas viaturas de suporte básico nossa do SAMU, não pode ter dúvida desse primeiro atendimento da PCR,
tá? Rogério levantou a mão, Rogério? Quer abrir seu áudio aí? Eu nem tô vendo, mas pode falar. Não esquecer de colocar também antes numa superfície rígida, não fazer na cama, local que não vá dar compressão, né, correta na PCR. Ô, Rogério, obrigado pela observação. Apesar de que é o seguinte, viu? Você sabia que teve numa última, porque assim, tanto o BLS quanto a CLS, a Associação Americana do Coração, que é a AHA, American Heart Association, ela oficialmente ela muda ou ela faz um manual a cada 5 anos. Então, tecnicamente, esse ano para sair um manual novo se não teve alguma mudança. Só que mesmo assim, o último manual é de 2020. Eles vão fazendo alguns encaixes ao longo dos anos, né? No último, se não me falha a memória, de 2024, tem essa orientação que o Rogério falou e ela é importante, porém ela coloca que se o local que você vai atender, a posição que você está, principalmente para o leigo, né? Lógico que a gente está falando para o SAMU, mas ele está numa situação em que ele não consegue, ou até o atendimento chegar, você consiga comprimir no local onde a vítima está, o paciente, não assim, proibitivo, né? É lógico, eu sei que o Rogério está falando, porque o Rogério tem experiência. Se você chega lá num colchão desse tamanho, ou de mola, e você vai comprimir, é até ruim, é uma coisa ruim. Quem já passou por isso sabe. Mas, assim, dependendo da situação que o paciente está, o local que ele está, no sentido... Por que a American Heart fala isso? Que é assim, para você não postergar a compressão, né? É lógico que nós, o SAMU e o Rogério falou para nós, né? Principalmente avançada, você vai ter que ter uma condição, né? A gente chega, às vezes, lá, o pessoal até o condutor levantando cama, levantando armário, né? Se deixar, já sai quebrando tudo, motosserra, não estou brincando. Porque a gente sabe que a gente precisa de espaço, né? Mas, assim, o que o Rogério falou é importante, né? Uma superfície rígida, que vai ser mais efetiva, é o ideal, mas, assim, não é proibido, né? Vai, lógico, que aí é sempre aquela questão, né? Não tem uma regra para tudo, né? Algumas coisas é questão de você avaliar a cena, o local onde você está, entendeu? Principalmente se às vezes você, por exemplo, está como leigo em algum local que o paciente desmaia, sei lá, num sofá, algum lugar que você vai esperar o serviço de emergência, se você achar que ali onde está, dá para você comprimir de uma forma efetiva, você pode até esperar chegar mais pessoas para fazer ajuda. Porque, volto a dizer, por que a American Heart fala isso? Porque a superfície rígida não é tão boa? Não. É para não postergar a compressão. Mas o Roberto está corretíssimo, tá? Então, beleza. Ó, então, já puxando o gancho do Roberto aí, ó. Desculpa, é Rogério, né? Isso. E também Desculpa, Rogério. doutor. Hã? Local de risco, né? Local de risco. Aí vão vir as coisas que a gente já sabe, né? Que já é sabido, né? Bom, aqui, ó, já na superfície rígida aqui, ó, que o Rogério falou, então, todos também já sabem, né? Você tem que ficar numa posição em que os braços fiquem fixos, né? Não dobrar o cotovelo, e você joga o peso do tronco, né? Joga o peso do tronco, né? No tórax, comprime, então, pelo menos 5 centímetros. Precisa medir? Não, mas tem que ter uma compressão, né? O coração, ele tem que murchar, né? Apertar o sangue e voltar para encher, apertar e voltar para encher, tá? Senão não é efetiva a compressão. E qual que é a velocidade que eu faço isso? Então, tá lá no livro, né, nos manuais, de 100 a 120 compressões, né, que seriam os batimentos artificiais, por minuto. 100 a 120 por minuto. E daí, como eu fiz nas outras 2 aulas, eu vou pôr essa música aqui do Bee Gees, o Rogério conhece, que eu sei que ele ia nas baladas dançar essa música aqui, né? Tô brincando, viu, Rogério? Mas essa música aqui, ó, inclusive tem um vídeo oficial da American Heart no YouTube, quem quiser coloca lá. Eu me esqueci de pegar esse vídeo, né?
É um vídeo legal e mostra eles fazendo uma reanimação com essa música. Por quê? Porque o ritmo dessa música, a batida dessa música, é o mesmo ritmo da compressão. O Daniel também tem um aplicativo interessante que ele mostrou, depois ele comenta. Eu vou pôr só um trechinho, lógico, não vou pôr a música inteira, mas para os senhores perceberem o toque, a batida, que é a velocidade da RCP. Vocês vão ver que não é tão rápida quanto a gente acha, tá? Deixa eu pôr aqui. Vamos ver se vai sair. Tá saindo a música? Ó. Essa aí é o ritmo, ó. Esse é o ritmo, ó. A gente tá comprimindo, ó. Beleza? Saiu a música aí, né? Então, pessoal, esse é o ritmo, tá? Não é tão rápido quanto parece. Bom, então, já sabemos que o paciente parou, eu chamo ajuda, comprimo, coloco DEA. Chamo ajuda, comprimo, coloco DEA. DEA e compressão. E que jeito que eu faço? 30 nessa frequência por 2 ventilações. A compressão a gente já sabe como fazer. Falta o DEA. Depois nós vamos para a ventilação. Então, o que é o DEA? Então, DEA é uma sigla. Então, quer dizer, desfibrilador externo automático, tá? Desfibrilador por quê? Porque ele desfibrila, ou seja, ele joga uma carga elétrica, um choque. Desfibrila. Por que é externo? Porque existe o desfibrilador interno, que é usado em cirurgia cardíaca, né? É uma pá que coloca dentro do coração para fazer o coração voltar a bater depois de uma cirurgia. Então, aquele lá é o interno, o nosso é o externo, que é por fora. E automático, porque eu não preciso saber nada, eu só preciso saber que ele tem um botão para ligar, né? Aqui nessa foto tem aqui, ó, o verdinho, aqui tem outro verdinho, esse aqui tem que abrir a tampa, que é outro. Ele tem um botão para ligar e ele é automático. Ele fala para mim, rapaziada, vamos dar choque. Ele carrega e fala para você, choca. Aí você aperta o botão, tem um raio. Todos têm um raio. Você dá o choque, continua seu 32. Ou ele vai te falar, esse caso não dá choque, continue a compressão. Tá? Então, o DEA é isso, é um desfibrilador externo automático que faz tudo. Tá? Ele fala se dá choque ou fala se não dá. Ah, e o que a gente usa na avançada, que é o cardioversor, que eu também desfibrilo? É a mesma coisa. Só que quem fala choque indicado ou choque não indicado é a equipe, né? O médico, o enfermeiro vão olhar lá, checar o ritmo pelo monitor, saber se aquele ritmo dá choque ou saber se não dá e dá o choque. É a mesma coisa. Tá bom? Dúvidas aí também, vocês falem aí, né? Se alguém tiver dúvida, já tira agora, tá bom? Aí eu vou pular isso aqui, depois eu volto para isso aqui, ó. E o cardioversor, que é o que a gente usa na avançada, né? Que tem 2 modelos, são vários. O cardioversor também é um aparelho que vai desfibrilar, que nem eu disse, só que ele não é automático. A gente que tem que interpretar, tá? Então, quando eu chego na ocorrência, né, pegando esse da Philips que a gente tem, você chega na ocorrência, o que você faz? Você gira esse botão aqui, no caso esse aqui, no verde, na carga máxima aqui, ó. Você gira o botão até o máximo, tá? Na parada cardíaca, porque na parada cardíaca é o máximo, tá? É o máximo.
Quando é monopolar, é 360 joules e bipolar 200 joules. Mas não precisa decorar. É só pegar o botão e virar no máximo. Esse aqui virar no máximo, o outro virar no máximo. Por quê? Porque a gente vai dar uma desfibrilação, é uma carga máxima, igual DEA. Então, o que acontece com esse aí? Cheguei na uma ocorrência de parada, eu ligo no máximo. E como que eu vejo o ritmo? No DEA eu colei a pá. Aqui eu pego as pás do cardioversor e coloco igual DEA, para eu visualizar o ritmo, tá? Inclusive tem modelos mais novos, modelos da Zoll, que a própria pá que tem lá no DEA, ela funciona no monitor. Eu nem preciso pôr essa pá aí, tirar essa pá e pôr. Eu pego aquela pá que tem lá, se ele for intercambiável, né, se ele conectar, eu já conecto direto e eu vejo o ritmo. Se for um ritmo de choque, o que eu faço? Aperto o botão de carga, ó, nesse aqui, e dou choque no raio igualzinho, nesse aqui, e dou o raio. Ou eu aperto na própria pá, eu carrego e choco nela. Então é a mesma coisa, o que muda lá é automático, e aquilo tem que identificar. Mas, para vocês saberem, assim, chegou na parada com avançada, e a liga na carga máxima, tá? Liga na carga máxima. Aí só a nível de conhecimento, para não confundir a cabeça. Por que chama cardioversor? Porque esse aparelho, além de desfibrilar, então na parada cardiorrespiratória, nós vamos desfibrilar. É só lembrar do DEA, é um desfibrilador. Ah, mas se eu estiver usando esse aqui, nós vamos desfibrilar. Mas e o que é cardioversor? Cardioversão é a mesma coisa de desfibrilação no sentido de jogar um choque. Só que na cardioversão, eu posso selecionar a quantidade de choque, não precisa ser tão alta a carga, e a hora que eu aperto o botão, esse choque vai cair num momento específico do batimento cardíaco, que é uma onda, aquela onda que é o QRS do eletro. Então, quando que eu uso a cardioversão? Eu uso em situações que não são parada cardíaca. Parada cardíaca é desfibrilação. Quando o paciente, por exemplo, está com uma arritmia, se chegar lá o paciente, não é parada que eu estou falando. Ele está com falta de ar, você vai ver, está com 150, uma taquiarritmia instável, uma FA instável, um ataque ventricular. O que eu vou fazer nele? Eu vou dar choque? Eu vou desfibrilar? Não. Então, um choque, às vezes, menor a quantidade, e eu tenho que jogar esse choque num ponto específico do eletro para acontecer do coração dele não ter uma parada. Então, o choque ele tem que cair num lugar certo. Isso aí chama cardioversão, tá? Então, cardioversão é choque no coração, mas com uma carga selecionada no momento. E desfibrilação, para parada cardíaca. Seja DEA, seja esse cardioversor, é choque máximo, parada cardíaca. Tá bom? Então, para nível de conhecimento, porque nós vamos trabalhar na básica, vai chegar avançada, vocês estão lá, vocês já estão entendendo o que está acontecendo. Já sabe, ó, a alfa vai chegar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar para a gente se o DEA deu choque, ele vai colocar a pá dele, ou ele vai usar a nossa, se funcionar, e ele vai olhar lá e vai ver se vai dar choque ou não, igual o DEA. Só que ele vai saber, pelo ritmo, se ele dá ou não dá, e ele que escolhe. E o DEA avisa eu se dá choque ou não, tá? E aí também, aí para nível de conhecimento, então a gente falou do DEA e do cardioversor. Nós vamos citar quais são, então, os ritmos em que o coração pode parar, tá? Essa hora aqui pode ser que dá uma bugada na cabeça, tá? De alguns. Porque você vai falar assim, ô Conrado, a gente está tendo uma aula de parada cardíaca, não é? Aí eu vou falar, exato. Eu estou citando outros pontos, mas a aula é de parada cardíaca. Bom, na parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória, o coração está parado, não é, Conrado? Aí eu vou falar para vocês, mais ou menos. Aí vocês vão falar, agora que eu não vou entender mais nada da aula. Não. Então, o que eu quero dizer com isso? É parada cardíaca, tá? Não se confunda. É PCR, é parada cardíaca. Ou seja, o coração não está funcionando. Né? O coração tem que fazer o quê? Botar sangue para fora dele e encher de novo. Botar sangue e encher. Se ele para de fazer isso, eu tenho uma parada cardíaca.
Só que o que acontece? Se a gente abrisse o peito, né, cortasse o tórax do paciente na hora e olhasse, o coração, ou melhor dizendo, o músculo cardíaco, ele pode não estar parado igual uma estátua, totalmente parado. Ele pode ter alguns movimentos à musculatura, incoordenadas, que não servem para nada. É como se ele estivesse parado. Por isso que a gente chama parada. Mas para explicar esses ritmos, vocês têm que só entender isso aí, tá? Volto a dizer, isso é importante no sentido do atendimento propriamente dito, do suporte básico de vida? Não. Por quê? Porque o DEA, você não precisa saber disso aí, desses ritmos aqui, tá? O DEA, ele faz a leitura e te avisa se é para chocar ou não. Mas a avançada, quando a gente está com o cardioversor, a gente faz isso. E como que a gente faz? De acordo com desses ritmos, tá? Então, é nível de conhecimento. Então, voltando. Numa situação, então, de parada cardiorrespiratória, que eu vou fazer 32, vou cardioverter ou não, o coração, o órgão, ele pode estar em 4 situações. 4, tá? Nós vamos falar aí, ó. Então, ó, seguindo na aula, ó. Uma chama FV, outra TV, outra ESP e outra sistolia. Então, só essas 4. Não existe outra situação, tá bom? Isso não existe. O coração, numa parada cardíaca, ele pode estar em uma dessas 4. Não existe outra possibilidade, tá? Essas 2 primeiras que eu coloquei um asterisco, a FV e a TV, e eu coloquei um raio, são as situações em que você choca, em que o DEA choca, em que o DEA ou o cardioversor faz a desfibrilação. Teoricamente, são situações mais favoráveis, que o coração ainda pode ser que ele volte só com uma descarga, tá? E essas 2 situações abaixo, o AESP, né, AESP ou a assistolia, são as 2 situações em que não dá choque. Então, é a situação em que o DEA vai falar para você o quê? Ritmo não chocável. Continue a compressão. Ele não vai falar para você se é a AESP ou a sistolia, isso também não importa. Importa é que não dá choque. Agora, para nós da avançada, eu tenho que saber porque se eu visualizar no monitor lá, no monitor cardíaco, que é FV ou TV, eu tenho que chocar. Eu tenho que desfibrilar. E se for a ESP ou a sistolia, eu também não choco. É só o 30/2. Tá? E o que é, né? O que é FV, TV, ESP, sistolia? Então, aqui, ó, ao lado tem um nome. Então, ó, a FV é uma fibrilação ventricular. Pegou o F do fibrilação e o V do ventricular. Fibrilação ventricular. Então, o que é a fibrilação? O ventrículo, o coração, ele está fibrilando, ele está tremendo. Ele só faz isso aqui, ó. Vou minha mão na luz aqui, ó. Ele só faz isso aqui, ó. Ele funciona? Ele enche? Não, ele só faz isso aqui. Ah, mas é uma parada? É uma parada cardíaca. Ah, mas o coração ele não está parado. Não, ele está mexendo o músculo, mas é uma parada cardíaca, tá? Ele só fibrila, ó. O que adianta fazer isso aqui ou ficar assim, ó? Imagine que o sangue está aqui no meio, não adianta nada, tá? Nessa situação de fibrilação, eu tenho que dar um choque, para ver se ele pega no tranco. E como que é o traçado que eu vejo no monitor? É esse aqui, ó, que eu estou passando com a bolinha, ó. É um tremido. Você vê um tremido assim, ó. Parece que tá fibrilando, entendeu? Esse traçado aqui, se você pegar um paciente que está monitorizado, no hospital, algum lugar, se você for com a mão em cima do eletrodo e fazer assim, tremer, ou o paciente mexer a musculatura, você simula, né? Você parece que vai fazer uma fibrilação, tá? Então, a fibrilação ventricular está fibrilando o ventrículo, não adianta nada, eu choco. E a segunda que dá choque é o TV aqui, ó. Quer dizer o que? T e V? Taquicardia ventricular. Aqui está fibrilando. E aqui ele está batendo tão rápido, que ele não consegue fechar. Ele só faz assim, ó. Ele não consegue fazer uma taquicardia normal, igual o paciente que está cansado. Ele bate tão rápido, que ele não consegue tirar o sangue e nem pôr de volta. É a mesma situação da fibrilação, só que um ele treme e o outro ele bate rápido. Aí o traçado é esse aqui, ó. Tá? O que eu faço? Eu dou choque, para ver se eu volto ao batimento normal. Tá? Então, a fibrilação ou ataque cardíaco ventricular, choque. E a ESP, a sistolia? Não dá choque. O que é a ESP? A ESP é uma sigla. Então, ela significa, ó, o A
atividade, o E, elétrica, o S, sem, P, pulso. Então, o que é a ESP? É uma atividade elétrica. Então, ó, a eletricidade do coração está perfeita. Esse traçado que vocês estão vendo aqui é um traçado de eletro normal. Só não é, Conrado, mas está normal, só que o coração está parado. Então, o aparelho identifica a eletricidade chegando no coração, pela via elétrica, mas a bomba, o órgão está parado. Aí você fala, mas como que eu sei? Porque o paciente não tem pulso, né? O paciente que está assim, na enfermaria ou nós fizermos um eletro, a gente está vivo, a gente sabe. E o paciente lá, você já sabe que ele não tem pulso, só que o monitor mostra o quê? Uma atividade normal. Aqui você dá choque? Não, porque a atividade elétrica aqui está normal. Ela não está bagunçada igual as duas primeiras. Não tem porque você dar um choque, que é a parte elétrica. O problema é o quê? A bomba. Então tem que só comprimir e adrenalina, tá? E a assistolia? A assistolia é a famosa linha reta, tá? Apesar de ter 2 risquinhos aqui, a assistolia é aquela linha reta. Então, aquela linha reta, né, se a gente fosse, assim, querer seguir o nome parada cardiorrespiratória, pensando em tudo parado, né, a única, entre aspas, parada, entre aspas, que não existe isso que eu vou falar, a única parada perfeita é a assistolia, porque o coração está parado e a elétrica está parada. Tá? Mas nem sempre o coração, numa parada cardíaca, está assim. Pelo contrário, nas primeiras paradas, que o paciente tem mais chance, ele pode estar fibrilando, uma fibrilação ou uma TV, que é a hora que você der o choque, o cara volta. Por isso, a importância de você ter um DEA. Né? O cara está jogando bola lá, ele faz uma arritmia, um paciente rígido, e para. Ele vai estar fibrilando. Se chocou, ele volta na hora. Né? Se não fizer isso, essa fibrilação, essa taquicardia vão virar isso aqui. Tá? Eu até brinco com o pessoal nas duas aulas, assim, quem já viu algum filme e se recorda, normalmente no filme, para ficar mais bonito, o paciente está parado, vamos lá! O médico do filme, o enfermeiro, o paramédico coloca a pá do cardioversor. O que aparece lá para ficar bonito no monitor? Aparece a linha reta, né? Aí ele fala assim, vamos chocar! E pá! Então, tá errado. Porque você não dá choque na assistolia, né? É uma brincadeira que eu faço, mas você pode ver isso no filme, tá? Mas você não dá choque na sistolia, você só dá choque nessas duas. Então, o que o DEA faz? O DEA dá choque nesses dois, mas ele não te fala o que é, não precisa falar. E nós, quando estamos com avançada, a gente pega o monitor, coloca a pá e olha no monitor o ritmo. A gente olha. Se eu olhar no monitor esse aqui ou esse, o que eu vou fazer? Choque. E se eu verificar esse ou esse? Eu vou falar, pessoal, continua a compressão. O choque não está indicado. Aí, mais 2 minutos, checa o ritmo. Tá bom? Beleza? Então, ó. Identificamos a parada, chamamos ajuda. Chegou lá, 30/2. Compressão mais DEA. E a avançada? Compressão mais cardioversor. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Até aí tá igual. Se é avançada ou básica. Lógico que a avançada chegando lá, se já estão cobrindo, ela pode avançar um pouco, mas é a mesma atendimento, não muda nada. Não muda nada. E a via aérea? A via aérea eu vou usar o AMBU, né? Bolsa, válvula, máscara. Vou usar o AMBU, tá? Fazer compressão. Tem que fazer ventilação positiva, né? Eu tenho que empurrar o ar para dentro do pulmão, porque a pessoa não respira, não adianta dar oxigênio por máscara. Ela não está puxando o ar, eu tenho que vedar e empurrar. Como que eu faço? AMBU, tá? Se possível, né, estando disponível, usar o Guedel antes, né, então antes de ventilar, passa o Guedel, né, para manter mais pérvio a via aérea, a língua não cair, tá? Ah, não tem Guedel, outra... Tudo bem, se não pôs Guedel, não vai ventilar? Não vai. Se você liberar a via aérea, né, fazer a extensão certinho, abrir a via aérea e vedar a máscara, o grande segredo do AMBU, o que é? É a vedação da máscara. Tem que apertar ela contra a face, vedar. Você vedando bem a máscara e apertando, você vai ventilar, tá? Com o Guedel, é o padrão que vocês aprenderam para usar. Mas, assim, não é sine qua non, tá? A gente esqueceu, na hora não deu, começou a ventilar, tudo bem. Mas, se possível, usar Guedel. E aí,
2. 30 compressões, 2. E se for avançada? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Até o médico decidir se ele vai ou não entubar, se é uma via aérea avançada ou não, é a mesma coisa. Só que tem um médico, um enfermeiro, um condutor, tem mais gente para ajudar. E a gente vai pegar acesso e usar as drogas que eu vou mostrar. Mas a cardioversão é do mesmo jeito, só que um é DEA, o outro é o cardioversor, e a ventilação, enquanto não tem intubação, é a mesma coisa. Tá? Mesma coisa, não muda nada. Tá? E aí eu coloco uma enquete. Essa aí eu vou pedir a gentileza que o pessoal fale aí sim ou não, pelo menos. Aí se der, aí faz o seguinte, manda no chat, manda S ou N, o Daniel. S ou N, tá? Então eu vou fazer a pergunta, vocês mandam, aí o Daniel dá uma olhada por cima lá, porque vai abrir um monte de chat, mas deixa o chat aberto e a gente vai fazer uma enquete aí, né? Então, ó, vocês acham, então prestem atenção na pergunta. Vocês acham que na parada cardiorrespiratória, que é o que a gente está estudando, o fato de eu fazer uma ventilação com ambu, né, que é o que a gente faz de início, que é o 32, o 2 são 2 ventilações com ambu, né, conectado aqui no oxigênio, enfim. Vocês acham que na parada cardiorrespiratória, eu fazer uma ventilação com ambu ou eu fazer uma intubação orotraqueal, comparando as duas, no sentido de não um é melhor, outro é pior, mas no sentido de o paciente voltar, ou seja, de eu retomar pulso, né, de o paciente voltar com uma circulação espontânea, né, que é o nosso objetivo, vocês acham que tem diferença se eu entubá-lo comparado com a ventilação? Sim ou não? Põe no chat aí S para sim ou N para não. Eu vou repetir a pergunta, tá? Para quem não entendeu. Ó, um já saiu ali. Vocês acham que eu intubar comparado com ambu faz diferença no sentido do paciente voltar ao pulso? Ou não faz diferença? Ó, ali acho que foi 5, 6 não aí, né, Daniel? Acho que o Daniel está acompanhando lá. E agora Então, sim. assim, pode colocar aí, pessoal. Faz diferença, sim ou não? Agora foi 4 nãos, 5 nãos, 6 nãos, sim, não, não. Aí tem um A, o Rogério mandou um A aí, ó. O Rogério já... Deve ser não, né? Porque sim, não tem A. Olha lá. O Rogério mandou outro A. Não, acho que é o mesmo, né? Que eu tô vendo. Allen. Simone. Nossa, tem dois ali. Tem Simone Conrado e não sei o que Conrado. É isso mesmo? É sobrenome, será? Alex. E agora misturou, né, Daniel? Ah lá, sobrenome, legal, né? É sobrenome, legal. Então, mas está Daniel, dando para pegar assim que o pessoal está colocando, eu já estou anotando aqui, né? Fazendo 2 colunas, né? o Daniel é Está bem ligeiro. equacionado. Está mais Ah, ou menos é? 50% e 50% aí. Tá. O sim está ganhando por pouco, né? Alcim? Tá. Tá. Então, pessoal, quem não respondeu pode responder, ó, Brenda. Então, assim, pessoal, é, por incrível que pareça, né, ou por surpresa, eu também, quando eu li, tá? Essa informação eu não tirei da minha cabeça, obviamente. Eu li na apostila da American Heart Association. Então, assim, ó, eu vou só explicar para não ficar dúvida. Se a gente for perguntar, né, eu fiz até uma pergunta errada nas outras aulas lá, mas eu corrigi. Se a gente for fazer uma pergunta assim, o que é melhor, né, no sentido assim, proteção de via aérea, né, evitar uma pneumonia broncoaspirativa, uma suposta ventilação mais efetiva, etc., etc., não tenha dúvida que a intubação ela é melhor, tá? Por quê? Porque todo mundo sabe, né, que está na foto, ela protege... Ah, peraí que sumiu meu negocinho aqui, peraí.
A aula tá aparecendo, né, Daniel? A aula. Agora sim, ó. Ok. Então, pessoal, voltando, ó, vocês podem perceber que o tubo, o que que acontece? Ele tá vindo para a via aérea, então aqui atrás, onde é o esôfago, que está fechado, ó, mesmo que voltar comida, alguma coisa, bate no cuff, no balão. Então, protege contra broncoaspiração, você consegue dar uma pressão aqui maior, etc. Então, assim, se a gente falar de melhor, o tubo é melhor, mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi assim, numa parada cardiorrespiratória, considerando que eu vou fazer a reanimação, tudo certinho. Se eu fizer o 32 de forma correta, fazendo a vedação da máscara, estando conectada no oxigênio, liberando a via aérea, eventualmente quando Guedel, e comparar com a intubação, no sentido de fazer com que aquele paciente que estava parado volte a bater o coração, ele consiga recuperar o batimento cardíaco, a circulação espontânea, não tem diferença. Não tem diferença. Então, o que quer dizer? Que eu, principalmente nós, né, o pessoal da avançada, a equipe de médicos, não precisa apavorar no sentido de querer entubar a qualquer custo, porque no fringir dos ovos, com relação ao paciente voltar, não tem diferença. Então, o que quer dizer isso? E por que a American Heart coloca isso lá? Porque ela diz o seguinte, não adianta você fazer um monte de tentativa ou perder bastante tempo com laringo, querendo entubar, ou fazendo um estímulo lá, e tendo que, inclusive, parar a compressão, né, que o mais importante é a compressão, tanto que é CAB, né, não é ABC. C vem primeiro, a compressão na parada. Compressão, via aérea e respiração. Então, ela fala, é melhor você evitar, minimizar as paradas, né, parar de comprimir para tentar entubar, ou ficar estimulando o paciente, e manter uma compressão sem parar, né, pelo menos nos primeiros ciclos, ver se vai dar choque, e fazendo isso com uma ventilação adequada com o AMBU, você tem a mesma oferta de oxigênio que você teria com o tubo. Então, não faz diferença, tá? Não faz diferença. Então, isso é bom a gente saber, principalmente os médicos, né? Mas é bom todo mundo ter isso em mente, porque vocês vão trabalhar na básica, na avançada, vão trabalhar tudo junto, porque assim, foi lá, chegou, enquanto, inclusive, o médico está preparando o equipamento dele, abrindo o laringoscópio, tirando o tubo do envelope, colocando o fio guia, etc., ele não precisa apavorar, né? E nem equipe, nem ninguém, entuba, vai entuba, porque não tem diferença, né? Não tem diferença. É lógico que a gente chega lá, na grande maioria das vezes, para não falar quase todas, mas na grande maioria, você já vai tentar proceder à intubação, mas o ideal é que o médico tente uma, pare, na segunda já veja se tem dificuldade, usa um buge ou um videolaringo, e se já na segunda não conseguir, já passa uma máscara laríngea, né? Que a máscara laríngea, ela não é igual ao tubo, mas ela já tem uma certa proteção de via aérea e também ela é efetiva e às vezes até mais fácil de manejar do que o AMBU, porque você não precisa ficar segurando a máscara, né? Você já libera a sua mão. Mas, volto a dizer, não tem diferença entre AMBU, máscara laríngea ou intubação orotraqueal, no sentido de o paciente voltar o pulso, tá? O tubo, que nem eu disse, ele tem outras funções, né? Ou funções no sentido de broncoaspiração e tal. Mas, não quero que vocês confundam isso, né? Falar, o Conrado falou que o tubo não serve para nada. Não é isso. Então, é pensar no seguinte, vocês vejam que tudo converge para uma coisa, comprimir rápido, ideia rápido e fazer o 32. É isso que vai fazer o paciente voltar. É lógico que depois, até a própria adrenalina, meldarona, as drogas, elas também não são mágicas, né? Inclusive, como dado informação, normalmente, os pacientes que após uma parada cardiorrespiratória voltam pulso e se recuperam, não via de regra, mas normalmente. Os pacientes que têm menos sequela, ou têm maior chance de voltar, são inclusive aqueles que não receberam droga ou receberam pouca droga. Porque quer dizer o quê? Eles já voltaram só com a compressão, ou choque, ou a ventilação, né? Quer dizer, você corrigiu uma hipóxia, corrigiu uma arritmia. Aqueles pacientes que você vai droga, não estou dizendo todo mundo, tá? Não estou montando uma regra. É um paciente que, assim, você já tentou choque, você já tentou ventilar, você comprimiu, agora vamos para droga, agora vamos mais droga, tipo assim, você já está
né? A adrenalina, ela não é mágica. Ela, assim, tá bem, falando de forma bem chula. Você vai lá, você começa a dar porrada no coração, mas já tenta de tudo. Acho que, se não me falha mal, Júlio levantou a mão, pode falar. Isso aí, professor. Obrigado pela oportunidade. Assim, então, numa PCR seria tipo 70-30? 70% compressão, 30% ventilação para ela ser eficaz? Você está dizendo, vê se eu entendi, eu entendi o que você perguntou, mas eu não entendi com qual aspecto. Você dizendo assim, de importância de ventilação comparada à compressão, ou você quis dizer no sentido de qual das duas que vai fazer o paciente, qual a chance do paciente voltar, se é a parte respiratória 30 e 70? Como que seria aí? Explica aí para mim. Eu digo assim, para uma PCR ter mais efetividade, seria as compressões, o ritmo de compressão contínuo, do que a ventilação? Tá. Então, eu vou te responder, acho, colocando outras variáveis. Então, o sucesso de uma reanimação é ponto 1. Esse é o primordial. É o tempo que o cara ficou parado. Esse é o primordial, tá? Então, assim, e aí, lógico que indiretamente a gente já está inferindo que a compressão é o que importa, né? Então, já respondo com a tua pergunta. Por quê? Inclusive, tem aquele cálculo clássico, quem não ouviu falar, vai ouvir falar, e depois vai decorar e vai falar isso pro resto da vida. A cada 1 minuto, né? A cada 1 minuto que um paciente fica em PCR, ele perde 10% de chance de voltar, né? De ter o coração voltar a bater. Então, teoricamente, um paciente que no ato da parada, ele ficar 10 minutos até alguém comprimir, não estou falando só a SAMU chegar, comprimir, a chance de voltar é de 0, né? Se ele parar 1 minuto, é 10%. Ficou 2 minutos parado, 20% de chance a menos. Ficou 3 minutos parado, sem ninguém comprimir. 30% a menos de chance, 40, 50, 60, ou seja, se um paciente parou, alguém viu, nossa, o paciente está parado, chama o SAMU. Se da hora que o cara identificou, até o SAMU chegar lá, foram 8 minutos, 80% de chance desse cara não voltar. Então, mesmo você tentando fazer, eu entendi a pergunta, relacionando a ventilação com a compressão, na verdade, assim, primeiro que é difícil pôr matemática, às vezes, em algumas coisas, mas assim, ó, é 100% a compressão, né? Tanto que, antigamente, era o ABC da parada, né? Era o ABC da parada, via aérea, respiração e compressão, e isso mudou-se há uns bons anos. Por quê? Porque eles viram que a pessoa parou, vamos dizer assim, ela, em tese, ela tem uma reserva ainda de oxigênio no sangue, né? É aquilo que eu falei, igual a pessoa quando brinca de apneia na piscina lá, que segura o ar, ela não fica um tempo, lógico que o cara mais treinado fica mais, mas vamos dizer assim, o paciente sem o coração bater, cada minuto 10% vai morrer. Se você comprimir e não ventilar, nos primeiros minutos, isso não é tão deletério, porque você está mantendo a circulação, o oxigênio, obviamente, ele vai acabando, né, o corpo vai usando, mas você vai tendo oxigênio, vai tendo, você mantém a circulação, você entendeu? Até alguém chegar e começar a ofertar oxigênio depois. E, além disso, tem mais um detalhe. Se o paciente tiver num ritmo de choque, que teoricamente é melhor, então se ele tiver uma fibrilação ventricular, uma taquicardia, o fato de você manter a compressão até chegar ao DEA, até chegar ao cardioversor, quando você dá o choque no paciente, você descarrega, você entrega o choque, a chance daquele coração voltar é maior. Por quê? Porque além de você ter mantido a circulação corporal, você também manteve a circulação do próprio coração. Você manteve o enchimento da coronária nutrindo o próprio músculo cardíaco, tá? Então, assim, a sua resposta é assim, ó, é 100% a compressão, tá? Entendido. Deixa eu emendar mais uma pergunta aqui. Digamos que a pessoa tenha ritmo, mas eu não tenho DEA ali, um desfibrilador para monitorar no momento. Só de manter as compressões.
você quiser ritmo chocável, né? Isso, ritmo chocável, FV tá. ou TV. Beleza. Só de eu manter as compressões, tem a chance dela voltar? Tem. Entendi, se quiser chegar lá, uma TV, tem. É lógico que, assim, muito provavelmente, ele vai precisar de um choque. Só que aí, o que acontece? Você mantendo a compressão, aquilo que eu te falei, você mantém a circulação do próprio coração, da coronária músculo miocárdio, então, quando chegar um DEA ou um cardioversor, a chance de você bater o choque e ele já voltar com pulso é altíssima. E também pode ser que você, pelo fato de fazer a compressão, né, está comprimindo, apertando o coração e as estruturas, essa arritmia, ela parar de dar esse loop, né, e ela rebutar, né, ela fazer um reboot. Tanto que existia, eu não sei se você já ouviu falar também, talvez os da antiga, ouvirem filme, aquelas histórias. O famoso soco pré-cordial, né? Isso isso é bem antigo, mas era relatado, vamos dizer assim, era um procedimento que existia no passado, entendeu? Você pegava e dava um soco mesmo, entendeu? Você comprimia e chegava lá e pá, no intuito de rebutar mesmo, né? Dessa parte elétrica você rebutar, entendeu? Mas assim, então a resposta é sim. É mais provável que não, né? Que o paciente com um ritmo chocável, ele realmente precise de uma eletricidade. Mas, de qualquer maneira, se é ou não é, por isso que eu falei que, né, a gente não precisa, né, com 10, a gente não precisa saber o ritmo que está ou não, você tem que comprimir. O que você não pode esquecer é de comprimir, entendeu? O resto, vamos dizer assim, é importante, mas é segundo plano. O primeiro plano é comprimir, tá? Ao Júlio. Doutor, tem uma dúvida ali que veio do YouTube. O pessoal colocou uma questão ali, né? A gente tem algumas pessoas participando, alguns alunos, pessoal de unidades, sobre paciente aí de via aérea difícil. Paciente está dentro de uma unidade de saúde, assistida ali por uma equipe de enfermagem médica, em PCR, e um médico com uma dificuldade de intubação, alguma dificuldade técnica ali, né? Se é melhor paciente aguardar a suporte avançado do SAMU chegar para intubar, ou ele continuar tentando a intubação, ou continuar só ventilando manualmente com o ambu? Tá. Primeiro que assim, né? Que assim, depende se é acho que tipo numa UPA ou num PS, né? Que tem um médico, né? Porque assim, se você está num hospital grande, aí você chama ajuda, óbvio, né? Isso é meio óbvio, né? Então, você está numa Santa Casa, num hospital maior, você vai ter bastante médico lá, desde anestesista, tudo, né? Óbvio. Chamar ajuda é sempre bem-vindo, todo mundo tem que se ajudar, né? Todo mundo tem dificuldade. Agora, sim, mas eu entendi a pergunta, foi uma pergunta boa. Então, sei lá, você está num PS local que só tem um médico, ou esse médico tem dificuldade, ou às vezes ele teve mesmo porque era difícil. Então, é lembrar do que eu falei. Você não parar, pedir para a pessoa, por exemplo, parar a compressão para você tentar entubar. Não vai ter sentido isso, né? Então, é melhor você, considerando que você está durante a PCR, você continuar fazendo o 30/2, seguindo a reanimação. É lógico que, se você está falando de um hospital, tem um médico lá dentro. Então, ele vai, além de usar a parte elétrica, né, que ele não vai usar o DEA, né, ele vai usar o cardioversor, ele continua no 30/2 e aí ele ainda vai lançar a mão o quê? Das drogas que eu vou mostrar. Então, ele vai fazer um suporte avançado de vida sem uma via aérea avançada. Mas é aquilo que eu expliquei. Isso aí, pensando no intuito da pessoa voltar a pulso, de um coração voltar, não faz diferença. Então, é melhor ele evitar as interrupções, ou seja, evitar de parar de fazer compressão e continuar ventilando com a máscara. Observação, a ventilação com a máscara tem que ser bem feita, vedada, e você, na hora que você ventila, né, o ambu tem que estar montado de forma adequada, não pode estar vazando, tem que estar ligado ao oxigênio, a bolsa tem que estar cheia de O2, e você visualizar o tórax do paciente expandindo, né, com o dedel. Então, é melhor isso. Agora, se o paciente volta, porque pode acontecer de fazer um ciclo, 2, 3, e o paciente volta à circulação. Às vezes ele volta com a circulação espontânea,
mas volta uma parada respiratória. Então, você vai ter que continuar ventilando. Às vezes, ele volta com pulso e volta a respirar, mesmo inconsciente. Aí, você pode até avaliar de colocar daí uma máscara, né? Uma máscara não reinalante. Mas o paciente tem que ter drive respiratório, tá? Fala aí, Daniel. Acho que é isso mesmo. O senhor colocou até um ponto interessante aí que ia até reforçar, né? A questão, tudo bem, pode ser uma via aérea difícil, há a possibilidade de fazer essa ventilação comum, mas a questão da qualidade da ventilação, né? Tem que estar muito bem vedado. Se nessa situação, se está dentro de uma unidade de saúde, a gente sabe, o corpo médico ele é reduzido a quantidade de profissionais. A gente sabe que tem unidade que ele fica sozinho e não teve essa possibilidade de ter uma segunda auxílio, mas a enfermagem tem mais mãos. Então, assim, é mandatório aí, né, Priscila, que realmente tenham mais pessoas, faça uma vedação bem adequada na face do paciente, manter via aérea realmente prestendida e aberta para ter essa visualização do pulmão expandindo. E um cuidado também, que não é porque ele não está entubado que ele precisa ser hiperventilado, você ficar desesperado ambusando. Isso aí também é deletério. Então, do mesmo modo, cada 32 vai parar uma vez, expandir o pulmão, outra vez, expandir o pulmão. Então, não adianta ficar desesperado, apertando lá o ambu, achando que isso vai trazer algum benefício. Muito pelo contrário, né? A gente tem que manter essa questão, abertura e ventilar, para se observar a expansão torácica, né? É isso aí, bem lembrado, Daniel, bem lembrado. Eu até falei para o pessoal nas outras aulas, assim, ó, uma coisa bem interessante que a gente visualizar, quem tiver a oportunidade, que trabalha dentro do centro cirúrgico, e é bem bacana, né? Eu fiz essa analogia. Quem trabalhou, vai entender o que eu estou falando. Vocês podem avaliar o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia e o anestesista vai fazer uma anestesia geral, né? Ou seja, vai entubá-lo. Tudo bem que é um ambiente controlado, etc. Mas o que ele faz, né? Numa cirurgia, assim, eletiva, né? Não uma cirurgia de emergência, ou um paciente instável, chocado. Cirurgia eletiva. Uma retirada de vesícula por vídeo, qualquer cirurgia que seja. O que o anestesista faz? Ele faz a indução, faz um midazolam, entendeu? Uma droga hipnótica, o paciente perde a consciência, aí ele faz um opioide normalmente e vai fazer um hipnótico, né? Normalmente, tá? Eu não sou anestesista, vai fazer um propofol. O que acontece com o paciente nesse momento? Ele perde a consciência e ele para de respirar, né? O anestesista, entre aspas, né? Ele causa uma parada respiratória. O anestesista causa uma parada respiratória por causa das drogas. Então, ele vai fazer uma parada respiratória no paciente. O que ele faz? Ele pega e entuba? Não. Vocês podem perceber que o anestesista fica com o ambu sozinho, ventilando, bastante tempo. Às vezes fica 1, 2, 3, 4, 5 minutos, né? Eles até falam, fazem uma hiperventilação, mas é o que o Daniel falou, não hiperventilação no sentido de bastante, né? Mas de ofertar oxigênio. E é uma ventilação, inclusive, muito tranquila, suave, né? Quem tiver essa oportunidade vai entender o que eu estou falando, tá? Até se alguém trabalha em centro cirúrgico, eu mesmo vou ver um dia, se puder, eu estou me lembrando disso, eu vou filmar, né? Tendo a possibilidade de não expor ninguém. É uma ventilação tranquila, bem vedada, né? Às vezes ele não aperta o ambu todo. O que ele faz? Ele olha a barriga. Ele aperta aqui e fica olhando a barriga do paciente, levantando, e ele fica ventilando. E aí você olha no monitor lá, o paciente está saturando 100%, 100%, 100%, 100%, né? Então, assim, é uma analogia que eu estou fazendo, né? Dizendo, juntando com o que eu falei e juntando com o que o Daniel falou, entendeu? Então, assim, a intubação orotraqueal na parada cardíaca não é o mais importante. O mais importante é o quê? Compressão. Tá? Compressão é o mais importante. Em segundo, vamos dizer assim, de importância, eletricidade, né? Então, compressão, ideia, compressão e choque, compressão e cardioversor. Porque se tiver ritmo de choque, você vai rebutar. Se for ritmo que não choca, você vai ter que comprimir, tá? E a ventilação, independentemente se ela é por tubo ou bem feita sem o tubo, tá bom? Tá? Aí, ó, já duas. Ô, Júlio, pode falar que eu vou abrir enquanto isso um fluxograma aí, pode falar.
Professor, voltando na ventilação aí, a básica, chegando na ocorrência, lidando com a PCR, o oxímetro serve de parâmetro na PCR? Boa pergunta. Alguém quer responder essa aí? Alguém? Quem que tá aí? Eu não tô vendo, né? Quem que tá? A Madalena tá aí, o Edinho tá aí, quem que tá aí no... Esses nomes aí, se eu falei, vai ter que responder, hein? Tá aí, Daniel? Algum deles? Não, né? Tá, Ana Paula também tá aí, tem bastante enfermeiros Ana. aí. Aninha? O, É a Aninha? Romano, Ô, Aninha, é a Ana? A Aninha Guigo, de... Felipe, Hã? Guigo, Felipe, abre aí, Madá. Vai. A Madá tá aí, né? Responde aí, Madalena. Você escutou a pergunta? Se o oxímetro é um parâmetro bom para ser utilizado durante a PCR, se é fidedigno o valor apresentado ali. Ninguém vai responder, meu? Eu também não vou. Ô, Romano, fala aí, Romano. Ih, meus caras estão... Ó, é o seguinte, o oxímetro de pulso, o próprio nome diz, né? Oxímetro de pulso. Ele vai precisar do pulso. Tudo bem que você vai falar, eu estou reanimando, eu estou fazendo um pulso. Você está fazendo, mas não é um pulso perfeito, né? É um pulso que central você consegue identificar, mas periférico às vezes você nem consegue com a compressão. Ele precisa de extremidade quente. Então, assim, o oxímetro de pulso, se eu não vou falar uma bobagem, mas ele é um instrumento que ele é bom, mas ele depende do paciente, vamos colocar assim. Porque ele dá muito falso positivo, que nem eu falei, depende se o cara não está hipotérmico, frio, se ele tem perfusão periférica, né, se ele tem pressão, e por aí vai. Então, na PCR, ele não é um bom parâmetro, né? Ele talvez vai iniciar alguma medição, se você já está numa fase da PCR ali, que já começou, está no segundo, terceiro ciclo, está uma compressão bem feita, o paciente você já chocou, ele tem chance de voltar um pulso, você pode ser que ele pegue um pouco o pulso, mas ele não é bom. Agora, aproveitando a pergunta do Júlio e fazendo um gancho, o aparelho que a gente tem de medição, que é padrão ouro na parada, é o capnógrafo, tá? Só que o capnógrafo, ele tem na alfa, ele não tem na básica. Ele é um aparelhinho que a gente coloca na saída do tubo. Então, para usar o capnógrafo, o paciente tem que estar entubado, e aí, onde sai o tubo, antes de eu conectar o ambu, eu conecto o capnógrafo, né? Fica como intermediário. O que é o capnógrafo? Ele lê a quantidade de CO2, né? Capnógrafo, igual tem monitor de centro cirúrgico, UTI, ele lê a quantidade de CO2. Então, você vai fazer uma checagem de uma boa RCP pela quantidade de CO2. Parece maluco, mas não é. É uma visão indireta. É como se fosse o oxímetro invertido. O oxímetro, você vai ver a quantidade de oxigênio no sangue. Só que como o oxímetro ele é externo, é pulso, que eu falei, é ruim para a RCP, esqueça dele. Mas o capnógrafo, como é ar, e o ar não está saindo direto do pulmão, pelo tubo, independente separado, então é fidedigno. É igual um centro cirúrgico. Então, a quantidade de CO2 que está saindo do tubo é super fidedigno. Então, a gente vai ter uma média lá em torno de 30, 35 de CO2, que é um valor mediano. Então, se você começa a fazer uma reanimação cardiopulmonar e o paciente está com 65 de CO2, não O2, fala, olha, está retendo muito CO2, eu tenho que melhorar o trabalho do coração e do pulmão, lembra a figurinha que é ligada do coração com o pulmão? Eu tenho que melhorar minha compressão, melhorar minha ventilação para baixar. E às vezes acontece o contrário, que é o que o Daniel falou. Às vezes você hiperventila muito, aí o CO2 cai. Aí você não precisa hiperventilar tanto. Ele é até um parâmetro para você saber a velocidade que você ventila, tá? Mas não tem na básica. Beleza? Então aqui, pessoal, ó, peraí que eu preciso... Peraí. Eu preciso compartilhar isso aqui, eu tenho que abrir no Google. Abrir como Google. Agora eu vou
Abriu aí, Daniel? Abriu, né? Abriu. Eu já vou Ó, compartilhar no chat também, tá bom, pessoal? Tanto daqui do Meet quanto do YouTube, esse material aí. ó, então aqui, ó, American Heart, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês o fluxograma, tá? Que ficaria ruim de pôr no slide. Então, ó, vou dar um zoom aqui, ó. Vamos lá. Então, todo mundo antenado, ó. Algoritmo da PCR em adultos, tá bom? Então, como que eu faço? Inicio a reanimação, forneço oxigênio, monitor desfibrilador, né? Monitor, o desfibrilador, se for avançada ou a básica, tá aqui, tá? Ritmo chocável? Não. Então, se é não chocável, lembrem-se, tá aqui, ó, assistolia ou AESP. Não é chocável, então não dá choque. O que que eu faço? Adrenalina, que é a epinefrina, tá? Epinefrina. Ah, aqui só voltando, ó, deixa eu ver como que tá o título aqui. Esse fluxograma, para é um fluxograma do ACLS, tá? É um fluxograma da avançada, mas é a mesma coisa. Eu estou vendo só se tem o da básica aqui, mas o da básica não tem. Porque o da básica, o que que é? RCP 32 ideia, beleza? E o da avançada, que eu falei que é igual, a mesma coisa. Então, eu estou já indo direto para o algoritmo da avançada. Então, ó, RCP, oxigênio, monitor. Choca? Não. Assistolia S. O que que eu faço? Né, aí, avançada. Eu vou dar adrenalina. Então, ó, RCP, ó, tô aqui nesse quadradinho, ó. 2 minutos de RCP, tentar pegar um acesso. Ah, é para pegar o acesso no começo? Não. É reanimação, choque. Reanimação, né? Choque, eu digo, DEA e ventilação. Aí, depois que já está funcionando isso, uma outra pessoa vai pegar acesso. Aí vai fazer adrenalina. E aí, como que faz a adrenalina? A cada 3 ou 5 minutos. Só. Avançada, atendimento avançado, adrenalina. Mas como que faz? Vamos arredondar, cada 5 minutos, pronto. O enfermeiro, a cada 5 minutos, vai fazer o quê? Adrenalina. Tá? Aí, olha que interessante aqui no número 10, ó. Considere via aérea avançada com capnografia, que eu falei. Considere. Ele está falando, entube o paciente a qualquer custo? Considere. Aí, continuou, 2 minutos, vou checar pulso. Não vou? Vou para o monitor. Ritmo chocável? Vou considerar que não. O que que eu faço? RCP e veja por que que ele parou, né? Hipoglicemia e tal. Ritmo chocável? Não. Se não houver circulação... Então, ó, como que a gente trata uma parada cardíaca com avançada no caso de ritmo de não chocável? RCP 32 e adrenalina. O que mais? Só. Atendimento avançado em cardiologia. Tá? E se for ritmo chocável? Aí a gente vem para cá, ó. Ó, do lado esquerdo. Então, ó, comecei, reanimei, pus monitor. É ritmo chocável? Qual que é o chocável? FV ou TV. Aqui ele colocou TVSP. É a mesma coisa. É taquicardia ventricular sem pulso, tá? Então, FV, TV, o que que muda? Que é o choque. E depois? 2 minutos, pegar acesso. Passou 2 minutos, checa pulso. De novo, ritmo chocável? Choca de novo. Adrenalina a cada 3 a 5. 2 minutos. É chocável? Sim, choca. Então, o que que muda aqui no ritmo chocável? Que após o segundo ou terceiro choque, eu faço amiodarona. Ou lido, mas a gente usa amiodarona, que é um antiarrítmico, tá? Faço uma dose de 300 e depois, se ainda tiver ritmo de choque, eu faço uma dose de 150, tá? E se no meio do caminho aqui, ó, ritmo chocável, não, aí eu vou pro lado de cá, tá? Então, meus amigos, como que é o atendimento de uma parada cardiorrespiratória? Pelo suporte básico de vida, /URAN ou USA. Tá aqui. Comprime. Choque. Faz adrenalina, se for ritmo de não choque, a cada 5 minutos, checa pulso. E se for choque, além do choque, eu uso a amiodarona 2 vezes só. Acabou. Eu não acho que é difícil. Falar,
Como que eu toco uma parada no avançado? Tá fácil. Aqui ao lado, ó, eu vou ler algumas observações que tem aqui, ó, nesse retângulozinho aqui, ó. Opa. Ó, qualidade, nesse retângulo eu tô lendo aqui, ó. Qualidade da RCP. Comprima com força, lá, 100 a 120, a musiquinha lá que eu passei. Minimize interrupções, ó, minimize interrupção, não para de comprimir para pegar acesso. Para entubar, só se o médico falar, pera um pouquinho, os caras ficam 2 horas lá com o laringo, não para. E, ó, o que o Daniel falou, ó, evite ventilação excessiva. Ah, importante que eu não falei, a cada 2 minutos, checa o pulso, troca o cara que está comprimindo. Mesmo que não está cansado, troca. Tá tendo gente para trocar, a cada 2 minutos troca, é mais efetivo. Aí, olha que interessante, tá na bolinha, ó. Sem via aérea avançada. Isso aqui é o ACLS. Sem, ou seja, não entubei. O que eu faço? 30/2. Se eu entubar, aí eu vou pôr o capnógrafo, tá? Aí, se eu ver aqui que aquilo que eu falei, PET CO2 é a quantidade de CO2. Se estiver baixo ou caindo, reavalie. Então, se a saturação tiver muito... A saturação não. O CO2 estiver muito baixo, é porque meu sangue não está circulando no pulmão, não está jogando CO2 no pulmão. Tem que melhorar, tá? Mas esquece disso. Choque, eu até vou pular, mas é o máximo. É 200 bifásico ou 360. E o que eu uso de droga na parada, no avançado? Adrenalina e amiodarona, mais nada. Via aérea avançada, se for entubar, tá aqui, ó, ou uma via extraglótica, que seria a máscara laríngea, capnografia. Aí, ó, quando houver uma via aérea avançada, então não é obrigado a entubar. Aí, o que muda, pessoal? Se tiver o tubo, só muda uma coisa, não precisa mais contar. 1, 2, 3, 30, 2, 1, 2, 3, 30. Só muda isso. Se tiver o tubo, o cara que está comprimindo não precisa mais contar, ele faz sem contar 2 minutos. E quem está aqui, ó, a cada 6 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas não precisa mais contar, tá? Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma... Deixa eu ver que horas são 9 horas. Vamos ver se só tem mais alguma coisa aqui que eu gosto de mostrar. Aqui só uma observação, ó. Ó, pediatria, pessoal, a gente pega pouco, ó. O algoritmo da pediatria, mesma coisa, inicialmente, tudo igual. RCP, desfibrilador, compressão. Ritmo chocável, assistolia, FVTV, choque e tal. Ritmo não chocável, epinefrina. Mesma coisa, o que vai mudar aqui é a dose do choque. No adulto é carga máxima, e na criança? Tá aqui ao lado, aqui, ó. O primeiro choque você dá 2 joules por quilo, o segundo choque 4 joules por quilo, e os posteriores você vai subindo a um máximo de 10 joules por quilo. Então, a criança de 10 quilos, você começa com 2 joules por quilo, 20, depois você sobe para 40 e assim por diante, tá? E a dose de epinefrina também. A gente faz uma diluição na agulha de seringa, de insulina, e usa o miligrama por quilo, tá? Mas é a mesma coisa, ó, avançada ou básica, a mesma... Ah, desculpa, 15/2, tá? O que muda é que aqui na hora de fazer a relação, ó, deixa eu aumentar. Falei a mesma coisa, mas eu me esqueci. Em vez de ser 30/2, ó, aqui, ó. 15/2, tá? 15/2. E se tiver a via avançada, em vez de ser a cada 6 segundos, é a cada 3, porque a gente acaba fazendo um pouco mais na criança. Mas é a mesma coisa, tá? Então, eu queria mostrar isso aqui para vocês. E aí, tá acabando. Tá acabando. Vamos aqui. PCR, compartilhar. Voltou a aula, o fluxograma já foi. E aí, meus amigos? Ah, isso aqui, ó. Agora quem estava dormindo acorda, tá bom? Vamos sortear uma televisão 50 polegadas. Aí, quem tiver acordado. Uma televisão, hein? Todo mundo escutou aí. É mentira. É o último slide de aula, tá? Então, ó. Agora, quem estiver prestando atenção vai ganhar uma viagem de graça para Porto Seguro. Então, olha lá, meus amigos. Eu fiz uma tabela. Olha que legal essa tabela aqui. Ô, Júlio, você quer responder antes da tabela ou depois? Bom, eu vou falar aqui, ó. Pois o Júlio parece que ele levantou a mão, acho que é impressão minha.
Ó, aqui que essa tabela, eu estou comparando, tá? Essa tabela não existe. Eu fiz para a gente tentar entender. O suporte básico de vida, o BLS, Basic Life Support, eu pus em inglês, devia ter posto em português, que é o SBV, que é o da básica, 32 DEA, e o Advanced Cardiology. Então, como que o ACLS orienta no caso de parada cardíaca, né? Então, olha aqui, ó, no suporte básico de vida, o que que eu faço quando eu chego lá? 30 compressões para 2. E avançada, eu coloquei entubar, se for entubar, que eu posso também não entubar, correto? Então, teoricamente, se eu não entubar, tanto o BLS quanto a CLS são iguais, 32, igual. Aqui é uma opção. Como que é a compressão, tanto aqui quanto aqui? Igual, 100, 120, 100, 120. Como que é checar pulso? Eu checo o pulso a cada 2 minutos. E aqui, checo o pulso a cada 2 minutos e vejo o ritmo. Mesma coisa. E aqui, desfibrilo, só que aqui eu uso DEA. E aqui, mesma coisa, só que é o cardioversor. O que que muda efetivamente, considerando que eu não vou entubar? Até aqui está tudo igual. O muda é o seguinte: quando eu estou com a avançada lá, eu vou usar adrenalina a cada 3 ou 5. E se for ritmo de choque, eu uso 300 de amiodarona e 150. Tá? Só. Aí vocês vão me falar assim, e essa adrenalina com um monte de estrelinha aqui, ó, regulação, push dog? Isso é uma sugestão, uma lembrança que a gente tem de que pode haver situações em que a viatura básica está longe, né? A gente sempre cita o município lá, pessoal, nossos amigos lá, um abraço, de Monte Alegre, Mostarda, ou outros aqui próximos da gente, Zona Rural, Piracaia, Joanópolis, enfim. Vai à básica, se depara com uma PCR, ou é uma PCR assistida, a pessoa sincopa, faz uma síncope, tem um PCR, você começa bonitinho, 32, pede apoio da alfa, não tem a alfa no local. E aí? Vou correndo para o hospital? Não é o ideal, né? É uma discussão que a gente teve em todas as aulas. É melhor fazer pelo menos ali uns 3, 4 ciclos, entendeu? Uns 5 ciclos, pelo menos. Por quê? Porque, às vezes, 1, 2 ciclos que você faça com a básica, ele está com o DEA, não está? Ele vai dar o choque, ele pode voltar e você pode ter um sucesso maior, tá? É lógico que você vai reportar a regulação, é lógico que você vai seguir aquilo que o médico regulador vai falar, sim, mas é algo para a gente se atentar. E aí, onde entraria isso aqui, tá? Não tem um protocolo estabelecido disso, é uma ideia nossa. É que o médico regulador pode entender o seguinte: olha, tá tendo uma reanimação cardiopulmonar na zona rural, o técnico me liga e fala, Conrado, eu estava sem contato, consegui ligar agora, é uma PCR, a gente iniciou, fizemos 2 ciclos aqui, chocou, o paciente voltou pulso, está com a respiração ruim, mas a gente ofertou oxigênio e precisamos transportar ele, só que eu não tenho pressão, porque quando o paciente volta, às vezes a gente fica perdido. Voltou, tem que ver o quê? Se voltou coração, tem que ver pressão baixa. Talvez a regulação pode orientar o quê? Fazer uma diluição de adrenalina e você ir fazendo pequenas doses, a gente chama de push dose, é uma adrenalina diluída para fazer na emergência, para que o paciente tenha talvez uma possibilidade de sobrevida maior, porque você vai transportar com a básica, até um pronto atendimento, tá? Volto a frisar, isso não existe, tá? Protocolarmente falando, mas é possível ter adrenalina na básica, e o médico da regulação, se for oportuno, ele pode orientá-los, tá? Então, esse quadro aqui, depois, se eu já não dei para o Daniel, a aula fica para ele dividir com vocês. É isso, para entender que é a mesma coisa, tirando o seu entubar e aqui embaixo, tá? Aí, ó, só para a gente responder, e daí a gente abre para perguntas. Então, ó, primeiro caso, lembram-se? Então, a URAN chega, se depara com uma vítima, uma básica, inconsciente não responsiva, inconsciente. Esses movimentos respiratórios ineficientes, coordenados, parece um peixe fora d'água, é o famoso gasping, né? Gasping. O paciente só abre a boca, mas ele não respira, né? E não tem pulso. Então, não confunda, isso é PCR, tá? É PCR. Chama de gasping, é PCR. Mas poderia ser uma PCR. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Compressão, DEA, 32, pedir apoio. Não tem segredo. Não tem segredo. Acho que isso está mais do que óbvio.
E essa ocorrência aqui que aconteceu, né? Então, a USA chegou, a básica estava lá, um estava comprimindo, beleza, certinho, com pressão. E o outro tentando acesso venoso, a vítima com máscara e sem ideia. Então, tá errado, né? O outro tem que estar fazendo o quê? Na via aérea, com ambu. E, se possível, se tendo o DEA funcionando, tinha que estar com o DEA com o lado. Não tem que pegar acesso, não tem que pôr máscara para quê? O paciente não puxa o ar? A máscara é boa quando a pessoa respira, né? Tá? Bom, é isso. Aí, isso aqui eu vou falar. Eu vou tentar pôr um vídeo, então, é um vídeo rápido, tá? É um vídeo que eu volto a dizer. A gente fez assim, eu cheguei hoje lá no SAMU, peguei a turma, tudo surpresa, falei, qual que é a básica que está aí empenhada, qual que não está? Na verdade, a básica até saiu na hora da ocorrência, tinham 2 alfas. Então, o que a gente simulou a pedidos? Uma PCR, com a básica atendendo primeiro, pedindo apoio da avançada. A gente fez assim, sem ensaiar, até porque não tem sentido. Deve haver algumas falhas, né? Não é uma vítima real, né? Eu sempre digo que a realidade sempre é mais fácil. Mas é só para os senhores entenderem mais ou menos como seria o atendimento. Eu vou até deixar com áudio lá, a gente falou alguma coisa lá no áudio, e depois a gente embola isso aí tudo e tira todas as dúvidas que tiverem, comentários sobre o vídeo. Combinado? Então vamos tentar pôr aqui o Daniel. Espera aí. Então vamos aqui, espera aí. Paraná, Paraná. Aqui. Outra coisa. WhatsApp. Ô, Daniel, vê se vai abrir minha tela do WhatsApp aí. Abriu? Tá no WhatsApp, sim. Tá no WhatsApp? Beleza. Então acho que vai rodar. Vê se vai abrir a tela aí do vídeo. Tá rodando ou não? Rodando. Com áudio, né? Com áudio. Então, ó, eu vou começar aqui, ó. Tá no áudio aqui. Vamos ver ó, o atendimento aí, tá bom? Vamos lá. Ó, a básica chegou, tá? Senhor, não responde. PCR, traz pra mim o DEA, oxigênio e pede apoio da Alfa. Ó, traz o DEA, oxigênio e pede apoio da Alfa. Beleza? O condutor. E o que a técnica tá fazendo? Comprimindo. Gente, se você filmando quando tem alguma coisa, algum evento, a gente mostra lá. Que agora eles vão fazer o primeiro ciclo. Né? Ó, comprimiu, o que tá fazendo aí? Podeia, né? Era pra cortar com a tesoura, mas eles não quiseram. O Rodrigo, falei pra cortar com a tesoura lá, a roupa dele. Choque indicado. Olha lá, eu fingi que eu era o Deia, tá? Que o choque foi indicado. Carregando. Carregando. Eu sou o Deia Choque. falando. Choque entregue. Ó, chocou, o que faz depois do choque? Continua. Marcar 2 minutos aí, né? Faltou às vezes alguém falar, né? Ó, tá marcando 2 minutos, né? O Guedel, ó, pediu a Guedel, tá vendo lá, ó? Passou a Guedel. É que o Rafa tava meio nervoso, né? Podia ter sido um pouquinho mais rápido aí montar esse boi, né, Daniel? Mas foi bem, foi bem. Olha lá. Agora 32, ó.
Tá? 32. Ele tá contando aí só, né? Tá contando aí? 5, 26, 27, 28, 29, 30. Só segurar, aí deixa a gente chegar. Ó, aí vai chegar o apoio da avançada aí, tá? O que foi, parada? Sério. Deu choque ou não? Hã? Continua, não precisa parar não, continua. Ó, chega lá, já liga no máximo, viu? Já liga no máximo, chegou, liga no máximo, só isso. Chegou o cardioversor, liga no máximo. Agora, ao invés de ser o DEA, vai ser o meu, tá? Eu vou ver lá o ritmo, ó. Então, olha lá, ó. Assistolia, pode continuar aí. Ó, assistolia da choque? Não, né? Então, continua, ó. Aí, ó, o enfermeiro lá, o Lucas, tá pegando lá o acesso. Ó, o que eu tô fazendo lá, ó? Pode fazer adrenalina aí, viu? O acesso pega e fazer adrenalina, ó. Tá vendo que eu tô montando o laringo? Viu, tinha algum problema de saúde aí, os familiares falaram? Não. Ó, eu tô montando o laringoscópio lá. Estava deambulando minha mãe, sofreu uma queda. E o tempo que eu tô fazendo ali de montagem do laringo é aquilo ali, ó. Eu não preciso acelerar, afobar. Eu tô montando. Eu tô montando fio guia. E ó, a parada tá rolando, ó. 32, adrenalina. Quando der 2 minutos, avisa, hein? Você vê no monitor ali, ó. Quando der 2 minutos, do checa pulso, hein? Ó lá. Eu tô montando o tubo, laringoscópio, entendeu? 2 minutos, aí 2 minutos. Checa pulso, vamos ver. Ó, sem pulso. Tem pulso aí não, né? Não tem pulso. Ó, TV. Vou chocar aqui. Faça aí. Taquicardia ventricular. Choque. Choque. Aí, aqui na massagem aí. Tocou, o que que faz? 32. Por que 32? Muito bem. Então, agora eu vou fazer a primeira tentativa de intubar lá, ó. Não. Conta. Conta até quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, eu tô no ambu, para não interromper, ó. Aí eu faço 2 ventilações, aí enquanto ele tá comprimindo as 30, eu tento entubar, ó. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 4, 6, 7, 8, 9, 30. Ó, não consegui entubar. Faço 2, entendeu? 30, agora eu vou de novo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Vai só um pouquinho, só um pouquinho. Ó, só um pouquinho, ó. Continua. Aí eu consegui entubar o paciente. Aí agora o que que muda? Que não precisa mais contar 32. Agora ele comprime, a cada 2 minutos checa pulso. E eu a cada 5, 6 segundos eu vou ventilando, tá? Aí 2 minutos, você não colocar o monitor nele, né? Então pega a pá para monitorizar, pega a pá. Ó, voltou o pulso aqui, ó. Voltou. Ó, o ritmo tá... Ó, voltou o pulso. O que que faz quando volta o pulso? O que tem que fazer agora? Tem pulso. Voltou o pulso, o que faz? Então, monitorar, eu vou monitorizar. Tudo bem. Mas a frequência eu tô vendo ali, ó. O monitor eu sei o que tem que ver. Tem pulso, o que tem que ver? PA, VPA, tá? Tem pulso no GPA, tá bom?
Então, pessoal, é isso aí, ó. Tem pulso, Kik VPA. Ali você vê que a gente nem monitorizou, né? Tá errado? Não, não tá errado. Não tá errado. Porque o monitor, o importante é ver se vai dar choque ou não. Mas, se fosse na vida real, a gente não ia esquecer. É que ali ele tá de blusa, atrapalha um pouco, né? Mas, normalmente, aí, estaria monitorizado. O que que muda? É que na hora de checar pulso, não precisa pôr a pá do cardioversor lá. Eu posso só olhar no monitor e já ver se tem pulso ou não, tá? Ou melhor, ver o ritmo e ver o pulso, tá? Aí, Daniel, vê o que você acha aí. Abrir para pergunta, né? Acho que tinha para falar, é isso aí, né? Acho que sim, ó, se alguém tiver alguma colocação, é um tema assim que a gente sempre bate, tem algumas questões aí de RMC também que futuramente a gente vai bater novamente também, né? Que é importante a gente ficar relembrando aí sobre esses conceitos. Se a gente viu como que é esse fluxo para priorizar a compressão realmente, não existe essa preocupação realmente em ter que puncionar um paciente aí vítima de PCR. Isso é uma coisa que vai acontecer no segundo momento quando a avançada chegar. O corte básico ali realmente é compressão ideia, né? Não tem necessidade de parar a compressão para colocar as pás do DEA, porque eles ficam em locais distintos. A gente faz aqui realmente compressão no centro do peito, aqui em cima do externo, e as pás são adesivadas em pontos distintos, né? Então, o foco é esse. A gente deixa espaço aberto aí também, caso alguém queira fazer alguma colocação, alguma pergunta, dúvida pontual, que alguém tenha. Júlio está aí, não sei se só ficou ou não com a mão levantada, que eu não lembro se tinha baixado ou não, tem uma mãozinha aí levantada. Até Juliano, também a Madalena, Café. né? O Júlio quer falar. Se a Madalena também quiser fazer alguma observação, que ela estava lá, ajudou a gente lá, né? Vamos ver o Júlio? Fala aí, Julião. Eu fui sem querer aqui. Então tá bom. Quer, Madá, comentar alguma coisa aí? Oi, Madalena. Nada? Madá. Bom, se ninguém tiver. Vai, Madá, fala. Levantou a mãozinha lá, ó. Lá, Daniel, prendeu, ó. Levantou a Quase. mãozinha. A Madalena, Agora abre o ela micro. levantou Ah, uma vez e escreveu. abre o microfone, Madá. Clica no microfoninho aí. Aí, manda brasa. Então, eu queria ressaltar realmente sobre a importância da equipe da básica. Que nem você, não sei se vocês perceberam ali, mas eu identifiquei a PCR, eu peço para o condutor para ele pedir o apoio, ele vem ou não paro. Então, o condutor ele tem que estar pronto, ele tem que estar preparado para estar colocando um DEA, para saber fazer para a colocação da Guedel também. Então, a equipe ela tem que estar muito alinhada. Eu acho que isso é muito importante para a equipe da básica, sabe? Porque independente da equipe avançada chegar, quem salva a vida realmente é a equipe básica. Então, isso é muito importante, que eles estejam sempre muito alinhados. Gostei da. Muito bom, Madá. Gostei da frase. Ficou romântica, ficou bonita. Quem salva a vida do paciente é a básica. E é verdade. Não adianta eu falar que não é, porque é totalmente verdadeiro o que ela está falando. Vai de encontro ao quê? Aquela questão de quanto tempo ficou sem compressão. Então, se a básica é quem chega primeiro, exatamente. Nós todos salvamos, mas quem está na mão da básica, é isso mesmo. Né? Mais alguém aí? A respeito de afogamento, como é a questão da ventilação. Não entendi, Daniel. Uma dúvida no chat aqui, né? Vítima de afogamento, como ventilar essa vítima de afogamento aí? Ah, tá. Então, é a mesma coisa. Não muda nada, né? Não muda nada. Tudo igual, tá? 32, se seja ambu, seja tubo. O que talvez motivou a pergunta, e não sei se é isso, o que acontece é o seguinte, o paciente vítima de afogamento, dependendo do tempo de submersão, ele sempre vai ter aspirado água, isso é óbvio, né? Porque é um reflexo até que a gente tem, né? Depois se afoga, você desmaia, você tem um reflexo, inclusive, autônomo de respirar. Então, você vai
aspirar a água com certeza. A quantidade, isso a gente não vai saber. Então, a questão assim, de aspirar a via aérea, talvez a pergunta veio de encontro a isso. Não tem. Você vai fazer o quê? 30 por 2, DEA, ou cardioversor e AMBU, tá? Lógico que, no começo, se o paciente tiver aspirado muita água, você vai ambusar e vai vazar água pela máscara, vai subir água pelo nariz do paciente, entendeu? É lógico que você pode, entre as compressões, né, entre os 30 compressões, colocar, às vezes, uma gase, uma Zobeg, eventualmente, o aspirador estando funcionando, você pode aspirar. Não estou falando que não é para fazer isso. Mas lembrar que, assim, seja afogamento, seja choque elétrico, seja hipotermia, seja intoxicação exógena, independentemente do motivo, a parada cardiorrespiratória é a mesma coisa, igual para todo mundo. Inclusive, aproveitando essa pergunta, uma coisa que eu falei nas aulas e me lembrei agora. Tecnicamente, é a ocorrência mais fácil no sentido do diagnóstico e da conduta. Por quê? A parada cardiorrespiratória, pessoal, independente se o paciente é magro, gordo, tem doença ou não, etc., é tudo igual para todo mundo. A dose é igual da adrenalina, entendeu? 32 para todo mundo, a dose de choque é igual para todo mundo. Então, assim, é uma ocorrência que é a mais grave que a gente pode pegar, mas é a mais fácil, porque não muda, né? Não muda, entendeu? Então, voltando ao afogamento, é a mesma coisa. É 32, entendeu? Só que aí, na via aérea, entre as ventilações, você pode aspirar, você pode pôr, que nem eu falei, aquela compressora grande, que é a Zobeg, para tentar tirar a água que está ali, mas assim, você não vai falar, não vou ventilar agora porque eu estou aspirando, não vou ventilar porque eu estou secando a via aérea. Ou você vai deixar de colar o DEA e ajudar o seu parceiro, né, antes de iniciar, para fazer qualquer coisa nesse sentido, tá? Não sei se era essa a pergunta, Daniel. Realmente, assim, o afogamento, a gente segue o fluxo aí, realmente, de RCP, inclusive com o uso do DEA, tá bom? A gente não vai instalar o DEA com o paciente submerso, isso é uma questão óbvia, né? Mas o paciente estando fora ali da água, a gente faz uma secagem ali do tórax e vai adesivar do mesmo modo. Ah, mas ali o chão está meio molhadinho, né? Não tem problema nenhum. Essa energia ela não vai ser transmitida para você da equipe, para outras áreas do paciente, que a energia ela vai ser de uma pá para outra pá. Então a energia vai ficar ali centralizada, né? É só realmente isso de secar realmente, né? De conseguir secar adequadamente ali o tórax. É isso aí, exatamente. Matar, Guigo? Fala, Conrado, beleza? E aí, Dani? Beleza? Boa noite aí, pessoal. Ô, Conrado, eu recebi uma dúvida aí de um aluno em algum momento sobre Ovassi, né? Vamos colocar uma situação aí de um paciente que engasgou aí, corpo estranho, vamos lá, um pedaço de carne. Tem qualidade aí no atendimento a utilização da cânula de Guedel mediante esse engasgo aí, ô doutor? Porque muita gente pergunta, né? Usa, não usa? Porque tratando-se de PCR, a gente fala protocolo de PCR. A vítima teve uma parada respiratória seguida de uma parada cardio. E aí a gente sabe que ali também existe o objeto, o corpo estranho ali na via aérea. Mesmo que a gente faça a compressão para que haja expulsão, a cânula de Guedel pode prejudicar o atendimento, sim ou não? Então, é o seguinte, são dúvidas boas, mas a gente sempre tem que entender o seguinte, em se tratando de emergência, em situações como a PCR, que é a mais clássica de todas, que tem protocolo, é aquilo que eu falei, é igual para todo mundo. Então, vamos ao Ovassi aí, tentar destrinchar a pergunta. Se você está diante de um Ovassi, num paciente que não está em PCR, né, você está para quem não sabe, né, obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Então, o cara comeu, o clássico é um pedaço de carne, mas pode ser outras coisas. Então, se você está diante de um paciente com Ovassi, você vai proceder à conduta de desobstrução, né, a manobra de Heimlich, né, que agora tem outro nome, mas enfim. Então, você vai proceder ao tratamento. Enquanto ele está com a Ovassi, o que você vai fazer? Manobra de Heimlich. Você pode ter sucesso, né, na grande maioria das vezes, como pode não ter, mas você vai tentar. Você tentou 1, 2, 3, teve sucesso? Ok, segue a ocorrência.
fez 1, 2, 3, não teve sucesso, e o paciente não teve uma parada ainda, está cianótico, tudo, o que você vai fazer? Oferta oxigênio e conduz, ou se o apoio está vindo, aguarda o apoio, e está feita a ocorrência. Agora, você está diante de uma OVACI, que você tentou uma vez e o paciente evoluiu para a PCR, ou você chega no atendimento de uma suposta OVACI que o paciente já está na PCR, né, está deitado no chão lá. O que você vai fazer? RCP. Você não vai falar assim, o que aconteceu? Aí você, senhor, o cara no restaurante, tá? Senhor, aí alguém fala assim, viu, o Samu, ele tá aí porque ele engasgou com a carne. Aí você vai de cara olhar a via aérea dele? Não vai, por quê? Porque é uma PCR. Então você chegou no restaurante, senhor, não responde. O que você vai fazer? Checa pulso. Não tem pulso, o que a Madalena fez no vídeo. Pede apoio da alfa, inicia a compressão. É lógico que aí tem que comprimir, não é parada cardíaca? Se é por OVACI, se é por hipotermia, se é por choque elétrico, se é por afogamento, é uma parada cardíaca. A gente não pode confundir as coisas na cabeça. Por isso que eu digo que a parada cardíaca é fácil, porque é tudo igual. Então, vamos voltar. Chegou no restaurante, o paciente está em parada cardíaca. Independentemente da causa, você vai fazer o quê? RCP, 32 e 10. Nós pedimos apoio, o enfermeiro começou a compressão. O colega que vai buscar o DEA e pegar a máscara, no momento em que ele for abrir a veia aérea para colocar o guedel e fazer ventilação, ele pode rapidamente, lógico, fazer uma visualização direta. Se ele visualizar um corpo estranho que ele consiga manualmente ou com algum material que ele tenha disponível remover, ele pode fazer isso. Mas você não vai deixar de fazer o 32, acionar apoio com o DEA e seguir o protocolo de uma PCR, porque é uma OVACI, porque você está diante de uma PCR. Então, inicia a PCR igual para todo mundo, chama ajuda. O colega que está na via aérea, quando ele vê a via aérea, se ele olha lá, não visualiza nada e dá para pôr guedel, põe guedel. Porque se o paciente já está em PCR, já está obstruída, não é entendeu? Não é o guedel que vai piorar ou melhorar, né? Não tem um protocolo que fale, olha, se for uma PCR por uma OVACI que... entendeu? É lógico que tem respostas dessas perguntas que também você vai visualizar da hora. O que eu quero que vocês não se esqueçam nem errem no seguinte sentido. É uma PCR, não vão tratar uma PCR direcionado por uma ideia ou por um motivo. Não estou dizendo que isso não faz importância, mas vocês têm que atender a PCR, entendeu? Então, chegou numa situação de OVACI, paciente vivo, vamos colocar assim, sem estar em PCR, protocolo de OVACI. Desobstruiu a via aérea, tá tudo ok, tá. Tentou 1, 2, 3, 4 vezes a manobra, não deu, o paciente não parou, tá cianótico, oferta oxigênio, apoio da alfa e conduz para o hospital e pronto. Fez uma vez a manobra, 2, ele parou, ou chegou no local, o paciente está em PCR, o que eu faço? Atendimento da PCR. Então, respondendo a questão da guedel, não existe uma contraindicação formal para isso. A contraindicação da guedel, como vocês sabem, é paciente consciente ou inconsciente respirando, melhor dizendo, né? O paciente tem reflexo de tosse, que aí você vai colocar uma guedel lá, só que se o paciente tem reflexo de tossina, não é uma PCR, então você já fez o diagnóstico errado. Se você tentar colocar uma guedel numa suposta PCR e o paciente começar a tossir, não é uma PCR. Pode ser uma parada respiratória, mas aí não é uma PCR, tá? Então, isso assim, eu sei que tem a dúvida, mas eu acho que isso aí tem que ficar bem claro, né? Boa pergunta. Valeu, Conrado. Obrigado, viu? Imagina. Fechou, rapaziada? Fechou, Daniel? Mais alguém? Tem só uma dúvida aqui sobre quando o DEA coloca como choque não indicado, se verifica o pulso ou não, né? Aquele momento que o doutor até complementa, né? Que o DEA fala, não toque o paciente, analisando o ritmo, é não tocar para não mexer mecanicamente e isso dar alterações ali realmente mecânicas na leitura que o equipamento faz. A gente pode realmente tocar naquele momento da troca dos dois profissionais para simplesmente fazer a verificação de pulso carotídeo.
Se você não fez naquele momento, realmente, retorna a compressão e na segunda vez, quando o DEA parar novamente, é que a gente vai realmente fazer essa aferição de pulso carotídeo enquanto ele faz a verificação da parte elétrica do coração. Vê se é isso, Gleiser. Doutor, se quiser complementar. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Porque se você tocar no tórax dele chacoalhar ou fingir, que não falei, se você pegar um monitor na UTI e começar a mexer no paciente, vai aparecer uma fibrilação. O DEA vai ler como uma fibrilação, ele não sabe que é tua mão que tá lá, né? Então esse negócio de é tudo que o Daniel falou, não tocar no tórax. E outra coisa, né, pessoal, se ele verificar e falar ritmo não chocável, a pessoa não vai ter pulso mesmo, né? Você falou ritmo não chocável, é porque é a sistolia ou a ESP. Então, o paciente, quer dizer, ele pode ter uma ESP com pulso, né? Mais ou menos, mas de qualquer maneira é o que o Daniel falou, é o tórax, para não dar interferência na leitura das pás, né? Adesivas. É isso mesmo. Acho que é isso aí, pessoal. Acho que só a nível de curiosidade também, enquanto a gente está conversando aqui, eu dei uma pesquisada rapidamente aí sobre a questão do capnógrafo. Realmente tem estudo até recente aí falando de capnografia em paciente não entubado. Existe também aí uma possibilidade de uso, mas foge da nossa realidade, né? Não vamos nem entrar no mérito, porque tanto realidade financeira, a utilização de equipamentos, mais um equipamento ali de momento, mas é realmente algo que existe e é possível também, né, RCP do paciente não entubado, né? Um estudo aqui da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, né? Ah, eu não sabia. Eu não sei, Daniel, mas aí talvez... eu não sei se, por exemplo, a máscara laríngea, ela conecta, né, o capnógrafo. Então, tem dispositivos específicos para conectar tanto na máscara, na própria máscara, né, tem dispositivos específicos, né? Ou seja, financeiramente a gente ia entrar num viés aí difícil de conseguir vencer, né? Sim, sim.